Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem, incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é Mídria e esse é o nosso segundo episódio de Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo de 2025. Hoje eu decidi conversar com vocês sobre um tema que eu venho pensando muito desde que o ano começou e eu venho refletindo mesmo em relação a como eu coloco isso em prática na minha vida, a partir de algumas reflexões que eu tive na virada de 2024 para 2025. Acho que eu comentei isso um pouco no primeiro episódio do ano, que falou sobre metas coletivas, né? Metas pensando no coletivo. E a reflexão que eu tenho tido, e que no título desse episódio, né, eu vou deixar como há um limite de coisas que posso fazer em um dia, que faz referência a um texto da Gloria Anzaldúa, que eu gosto muito, que é uma autora chicana, e nesse texto que se chama Carta às Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo, ela faz uma citação a uma escritora negra estadunidense, que é a Louisa Teich, e aí ela fala isso. Eu já vou ler esse trecho do texto que eu acho muito legal. O que eu quero dizer com isso? Onde eu tô querendo chegar? Qual que é o tema dessa conversa de hoje? Eu não sei vocês, mas a percepção que eu tive nessa transição de 2024 para 2025 foi que a gente terminou 2024 em um estado de exaustão plena. Tava todo mundo exausto. Assim como eu acho que a gente está vendo o desgaste do planeta, né? Essas questões todas das mudanças climáticas, os efeitos que isso tem tido na nossa realidade, com as enchentes, com o aquecimento global aí, do tipo, Mona, não tem como negar mais, né? Eu acho que a gente também somatiza isso um pouco no nosso corpo como um efeito, como um sintoma do sistema em que a gente vive, né? Do capitalismo, dessa perspectiva de que você sempre precisa produzir mais e entregar mais e ser mais reconhecido e estar mais em evidência e tantas coisas que a gente sabe que o capitalismo coloca pra gente como uma perspectiva do que é a vida, do que a vida deveria ser, pelo menos, ou do que a gente deveria perseguir como algo que está no nosso horizonte de realidade, né? E aí, eu acho que 2024 foi um ano em que a gente sentiu mais as crises climáticas, são crises diferentes, né, para diferentes cenários, diferentes contextos sociais, mas a gente sentiu muito essa exaustão, assim, né? Não tinha ninguém que eu perguntasse, e aí, como é que tá sendo o final do ano pra você, enfim, e que a pessoa não tivesse do tipo, eu não vejo a hora desse ano acabar pra eu, sei lá, ser livre dessa sensação de acúmulo que o ano de 2024 trouxe. E aí eu fiquei muito pensando, assim, né, coisas que eu não quero repetir de 2024 para 2025. E eu acho que a principal delas é essa sensação de estafa, essa sensação de burn-on, como a minha psicóloga falou. Burn-on seria um... E aí isso é o que eu entendi, tá? Da minha psicóloga falando pra mim numa sessão. Seria como se você tivesse todos os sintomas do burnout, no sentido de o que leva ao burnout, mas você não tivesse a quebra, sabe? A pausa, você não pifasse igual normalmente as pessoas pifam quando tem um burnout, que é aquela coisa de fiquei doente, travei, tive que ir pro hospital, enfim. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, que eu não quero isso pro meu ano de 2025. E aí, automaticamente, eu fiquei com essa frase, né, desse texto da Gloria Anzaldúa na cabeça. Eu quero falar sobre esse texto e, em seguida, fazer algumas reflexões que eu acho que dizem respeito à nossa geração. E aí, eu não digo só a nossa geração do tipo pessoas que têm a minha idade, 20 e poucos, 30 anos, mas ao nosso tempo, né, à nossa contemporaneidade. Então, o texto da Glória, da Glorinha, eu amo demais esse texto, gente. Eu lembro que eu li ele numa disciplina de feminismos negros na graduação, com
Silvana Nascimento, professora incrível. E, enfim, ficou para sempre na minha mente. Eu tenho vontade de tatuar esse texto. E numa determinada passagem, citando a Luísa Taixa, a Glória Anzaldúa fala o seguinte: confrontar nossas próprias limitações. Há um limite para o que posso fazer em um dia. Luísa Taixa, dirigindo-se a um grupo no qual feministas brancas predominavam, disse a respeito da experiência das mulheres do terceiro mundo o seguinte: se você não se encontra no labirinto em que nós estamos, é muito difícil lhe explicar as horas do dia que não possuímos. Essas horas que não possuímos são as horas que se traduzem em estratégias de sobrevivência e dinheiro. E quando uma dessas horas é tirada, isso significa não uma hora em que não iremos deitar e olhar para o teto, nem uma hora em que não conversaremos com um amigo. Para mim, isso significa um pedaço de pão. Tá. Eu acho esse trecho sensacional, assim. E ele traz uma interseccionalidade, né, de raça, de classe, de gênero, de várias questões. E ele me lembra também uma conversa, né, um diálogo que existe de várias pessoas, escritoras negras e afins, com a Virginia Woolf, né? Ela tem aquele livro Um Teto Todo Meu? Um Teto Todo Seu. Eu não lembro. Mas ela tem esse livro. E é um livro que fala sobre coisas de poder parar, escrever e tal. E eu acho que a Virginia Woolf é tipo dos 1800, por aí, alguma coisa assim. E se a gente for parar pra pensar onde é que estavam as mulheres negras naquele momento, não era só ter um teto todo seu, era tipo ser livre pra poder praticar a escrita, né? Não era só ter um quarto, não era só ter um momento, não era só, eu já fiz as minhas tarefas familiares e agora eu tenho o meu espaço e respiro pra escrever. Era do tipo, você tem uma casa, você tem... seu tempo é seu ou seu tempo é considerado propriedade de uma outra pessoa, né? Então, eu acho que é bem interessante trazer essas camadas. Mas, seguindo nessa direção, e trazendo um pouco mais para a contemporaneidade, assim, eu acho que a gente tem tido cada vez mais uma conversa sobre essas questões, mas eu não sei se ela tá chegando em todo mundo também, porque a gente tem bolhas nas nossas redes sociais, mas pelo menos nas minhas bolhas das redes sociais, o que aparece muito é esse questionamento de uma vida ideal, né, de uma imagem de uma vida ideal que é vendida por determinados perfis nas redes sociais, o quanto as pessoas conseguem aparentar ter 1000 horas no dia, e aí a pessoa acorda, toma pré-treino, vai correr 4 da manhã, depois toma um super café da manhã, e aí ela vai trabalhar, e depois ela tá dando uma palestra, e lá, fazendo 1000 coisas. E o quanto isso é adoecedor, né? A gente ter esse ideal de que é possível fazer tudo, de que é possível encaixar tudo, de que é possível a gente ter parâmetros de vida de outras pessoas sendo introjetados nos nossos parâmetros ou no nosso imaginário sobre o que a nossa vida deveria ser, sendo que cada pessoa tem a sua vida e as suas responsabilidades e as suas questões, né? Mas eu acho que isso traz pra gente também uma questão que se relaciona com como a internet e esse contato constante com as redes sociais, ele vai trazendo um sentido de impaciência e de instantaneidade para nossa vida. Eu acho que na pandemia, em especial, a gente internalizou muito essa coisa de, se eu quero fazer, sei lá, uma aula de yoga, depois eu quero aprender a fazer pão artesanal, e depois eu quero ligar para minha amiga que está em outro país, eu posso fazer tudo isso dentro de 3 horas. Eu posso fazer uma coisa seguida da outra. Não que isso tenha se perdido hoje, porque a gente ainda pode fazer isso. Mas a gente acaba perdendo a noção de que a vida tá para além do virtual, quando a gente entra nesse ritmo, e a gente esquece que talvez para você
não necessariamente só aprender, mas fazer o pão, você vai precisar tirar umas 2 horas do seu dia, porque o pão vai levar mais tempo do que 1 hora só de aula que você assiste, mas vai levar ali um tempo para ele ficar pronto, para você assar, para, enfim, comprar os ingredientes, etc. Talvez você não queira só falar com a sua amiga numa chamada de vídeo, mas sua amiga voltou para o Brasil e aí você quer encontrá-la presencialmente, vai ter o tempo de se deslocar até o lugar onde vocês vão se encontrar, vai ter o tempo que vocês vão passar juntos. E eu não lembro qual que foi o terceiro exemplo que eu dei, a terceira coisa, mas a aula de yoga. E que a aula de yoga ela tem o tempo dela para ser feito, né? E eu sinto que a gente vai internalizando um pouco, nesse contexto de redes sociais, uma perspectiva de que a gente consegue fazer tudo a qualquer momento, a qualquer hora, que sempre dá para encaixar mais, que a gente sempre consegue postar mais um story mostrando algo que a gente fez, e olha que legal, olha onde eu tava. E eu acho o máximo quando a gente compartilha coisas legais que a gente faz na nossa vida. Mas também tem essa pressão de ser sempre muito interessante, de ser sempre muito incrível, de ter a vida incrível, de ter a vida maravilhosa, de ter tudo organizado, ou só mostrar o que está organizado, né? Enfim, então acho que a gente tem essa questão, assim, de estar muito mais impaciente. E aí, com a impaciência, eu também quero falar sobre processos longos, no caso, né? Eu acho que tem essas coisas mais instantâneas do dia a dia, mas, por exemplo, um projeto que você vai pensar a longo prazo, ele é a longo prazo, ele vai demorar para acontecer. Então, como é que a gente também vai criando mais anticorpos para lidar com o tempo das coisas, na realidade, na concretude, e o tempo que as coisas realmente demoram para acontecer? Então, eu posso trazer um exemplo do ano passado, quando eu estava trabalhando no meu espetáculo de poesia, que é o Desamada, o meu último espetáculo, uma dramaturgia poética, em que eu comecei a trabalhar nele em meados de abril, maio, e ele só foi estrear em novembro, né? Mas antes disso, desde 2023, eu estava trabalhando na dramaturgia e no começo de 2024, em fevereiro, eu estava terminando de escrever o texto que ia ser levado para o palco. Então, eu tive que lidar com esse tempo, sabe? Lidar com esse processo mesmo, viver mesmo o processo, ao invés de só focar no resultado, no que foi a apresentação, do que foi ou não a repercussão, porque isso eu só ia saber fazendo, mas para fazer primeiro eu precisava criar, né? E eu acho que a gente vai perdendo um pouco essa possibilidade de criação, esses espaços até no tempo, porque a gente está tão o tempo todo nas redes sociais, tão o tempo todo se voltando pro celular como a extensão da nossa cabeça, né? Que a gente não consegue externalizar as coisas interessantes que a gente tem dentro da gente ou dar vazão para essa criatividade. Eu acho que um dos melhores conselhos que eu vi nos últimos tempos, assim, no Instagram, foi de uma artista que ela tem um trabalho muito legal nas redes sociais, assim, no Instagram em especial, de estimular a criatividade das outras pessoas e falar como ela se estimula também. E teve uma coisa muito legal, assim, ela faz tipo um quadro em que ela é a fada da criatividade, e aí ela, como fada da criatividade, estava falando sobre a gente, quando sentir uma angústia, quando sentir uma alegria, quando sentir uma tristeza, uma paixão, o que quer que seja o sentimento que a gente está sentindo, a gente não ir diretamente pro celular para postar sobre isso ou para buscar conteúdo sobre isso. Mas, sim, a gente escrever, a gente pintar, a gente fazer uma escultura, a gente dançar, a gente cantar, a gente compor, a gente fazer qualquer coisa que seja criativo. Porque quando a gente se volta para esse meio virtual como o nosso espelho principal, a gente não está se vendo de maneira criativa, a gente está normalmente se vendo de maneira passiva e receptora do que já existe, né? E aí a gente retroalimenta as mesmas narrativas e os mesmos conteúdos. Então, eu fiquei muito pensativa, assim, sobre isso, né? E eu acho que tem a ver com essa questão do tempo, sabe? De você não anestesiar o que você está sentindo com
com a dopamina, com os vários estímulos que a rede social vai te trazer, que o seu algoritmo todo pensadinho para você vai te trazer, para você se sentir num mundo maravilhoso de alegria, sendo que talvez tenham coisas que você queira deglutir, que você queira mastigar mais, né, daquilo que você está sentindo. E aí, eu tô aqui olhando para trás, né, para pegar os meus tópicos que eu pensei para esse episódio. E tem uma coisa que a Bia Veloso, esses dias postou. Bia, estudei com ela no mestrado e ela também faz vários conteúdos bem interessantes sobre literatura, sobre moda, sobre várias coisas. E ela postou algo que eu achei muito interessante, que é lembrar o tempo da natureza, né? Do tipo, na natureza, a gente planta num dado momento, e aí tem todas as estações e os processos e ciclo de cada planta para que aquela planta floresça, seja, enfim, uma planta mesmo, sei lá, uma flor, ou seja, uma batata, um alface, um caju, enfim. Vai demorar um tempo para que aquela árvore, que aquela planta, que aquele arbusto, ele ganhe a sua forma plena, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Ai, queria uma palavra melhor do que desenvolvimento. De envolvimento, de vida, né? De tipo, olha, gerou ali enfim, tem a máxima energia de vida dessa planta tá aqui concentrada para a geração desse fruto. Ou dessa flor, enfim. E aí, ela falava sobre isso, né? Essa perspectiva de que, olha só, na natureza não é tudo instantâneo, né? As coisas demoram para acontecerem, para chegarem no seu estado final. A gente tem colheita algumas vezes no ano, não o tempo inteiro. E eu complementaria esse pensamento da Bia trazendo uma perspectiva de que não só a gente não tem colheita o tempo inteiro, né, o ano inteiro, mas talvez a gente tenha colheitas diferentes ao longo do ano, porque cada época tem as suas frutas, né? Isso tem muito uma conversa sobre isso, como as frutas da época, como os frutos da época, né? E faz melhor você comer as frutas, enfim, daquela estação. Porque elas nasceram ali naturalmente. E eu acho que a gente também pode pensar um pouco mais por esse lado, assim, sabe? De não que o seu dia tenha que ser sempre sensacional, que você sempre tenha que entregar coisas absurdas, de incríveis para o mundo, mas que cada dia vai ter a sua beleza na sua especificidade, né? Que cada dia vai ter a sua beleza na sua particularidade. E pode ser que um dia seja melancia, e o outro dia seja alho, e o outro dia seja um hibisco, e o outro dia seja uma bromélia. Faz algum sentido o que eu tô falando? Eu espero que faça, porque na minha cabeça faz. E aí, eu acho que olhar para essa perspectiva deixa as coisas um pouco menos pressionantes, sabe? Do tipo, pressionadas, opressoras na nossa percepção de relação com o tempo, de relação com a vida. Eu queria dar um exemplo também de algo que eu vivi recentemente, que eu acho que tem muito a ver com a coisa das minhas metas e tudo mais. Eu, nesse ano, fiz uma divisão das minhas metas em períodos do ano. Então, coisas que eu vou praticar diariamente, do tipo alimentação, exercícios, meditar, dormir bem, etc. Coisas que eu quero fazer uma vez por semana, do tipo, ter momentos de contemplação na minha rotina, nadar, ir numa livraria, numa biblioteca, ir ao cinema, ver um filme, ver uma peça, assistir um show, ir numa exposição. Tem as coisas que eu me programei para fazer nesses primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março. Tem as coisas que eu quero fazer no primeiro semestre, tem as coisas que eu quero fazer até o meio do ano. Tem as coisas que eu quero fazer no segundo semestre e tem coisas que atravessam um pouco o ano inteiro e que, no geral, são as coisas que não dependem só de mim para acontecer. Então, são, tipo, meio metas emanadas para o universo.
E uma das coisas que eu coloquei que eu quero fazer esse ano é lançar um EP. Eu nunca conto as minhas metas, viu, gente? Eu nunca conto. Eu tenho muito uma coisa assim de. Calar de vence. Mas, é, como eu tô produzindo esse EP enfim, com um artista, produtor super legal, que é o Felipe Parra, e aí ele divulgou, e eu falei, não, pode divulgar, é legal, porque também divulga o trabalho dele, que isso tá acontecendo. E eu acho que gera uma demanda também para as pessoas saberem que esse álbum vai existir, que vocês vão poder ouvir e tudo mais. Então conto com os plays de vocês nesse EP, hein, gente? Quem foi assistir o espetáculo de Desamada já sabe um pouquinho do que tem, né? De quais são essas músicas. Eu eu acho que, enfim, vai ser algo bem interessante, assim, de vocês conhecerem esse outro lado da música e de eu me experimentar mesmo artisticamente nesse outro lado da música também. Mas uma coisa que eu tive que fazer para poder me organizar e poder lançar esse EP foi uma reorganização de recursos que, no caso, foram recursos financeiros. Então, eu já há 1 ano e meio, mais ou menos, eu vinha fazendo aula de bateria, que é uma coisa que eu gosto, que é uma coisa que eu acho muito massa. Mas, de maneira muito sincera, eu não vinha dando muito conta de fazer essas aulas de bateria, tá, gente? Então, tipo, eu ia, sei lá, 2 semanas, faltava uma, faltava duas, aí eu voltava no mês seguinte. Então, em especial no ano passado, quando eu estava no processo criativo do espetáculo, eu não estava conseguindo dar conta. E daí, nesse processo todo, eu dialogando, né, para entender, como é que funciona essa coisa da produção do EP. Beber uma aguinha de coco, beba uma aguinha aí também. Eu entendi que para fazer e tudo mais, eu ia precisar investir, né, um valor, remunerar o Felipe, etc., o produtor. E para fazer isso, eu percebi que o valor que eu ia investir e tudo mais era muito próximo ao valor que eu pagava nessas aulas de bateria. E eu fiquei pensando, poxa, eu realizei já um pouquinho desse sonho de infância, de aprender a tocar bateria. Não tô, tipo, nossa, não sou assim, baterista, sabe? Aquela menininha. Vocês já devem ter visto uma menininha negra estadunidense que ela toca bem demais. Ela é uma monstrinha, assim, desde criança na bateria. Não sou ela. Não sou ela, tô muito longe de ser. Meu professor falou que eu tava chegando no nível intermediário. Mas, pensando no âmbito musical, eu vou investir em uma outra coisa musicalmente que pra mim faz mais sentido agora, né? E eu até lembro quando eu comentei com a minha amiga produtora sobre isso, ela virou e falou: Rami, nossa, que milagre! Você desistiu de algo e não colocou mais um pratinho aí. E é um processo, gente, pra mim, né? Eu decidi, então, desistir da bateria por uma questão de tempo, por uma questão de dinheiro, que eu acho que são 2 recursos muito importantes. E eu tenho uma resistência a olhar para o tempo como recurso, né? Eu acho que tempo, tal qual diria Antônio Cândido, tá mais num lugar de tecido da vida, né? E aí olhar para o tempo como esse tecido da vida, entender, poxa, se a vida transcorre nesse tecido, eu acho que nesse momento eu quero usar esse tecido para tecer uma outra coisa que não são mais as aulas de bateria. Embora a música vá continuar a estar presente na minha vida, só que de uma outra forma, numa outra roupagem, né? E daí eu falei, bom, vou então pausar as aulas de bateria e investir esse dinheiro no EP. E eu acho que foi um dos momentos da minha vida adulta que eu me senti mais adulte. Que eu fiquei do tipo, gente, eu às vezes vou precisar fazer concessões comigo mesma, né? E eu lembro num momento passado, assim, né? Que ainda com a minha primeira terapeuta, no meu primeiro ano de terapia, os primeiros 2 anos, assim, de uma vez que eu tive que desistir de fazer aulas de espanhol, porque eu tinha acesso a um curso gratuito, inclusive isso é algo que eu falo para todo mundo. Tem um lugar que se chama Centro de Estudos de Língua, que é do governo do estado de São Paulo. Então, se você é de São Paulo, procure saber se você está em idade escolar, se você está numa escola estadual,
ou ETEC, e se você conhece pessoas jovens, né, estudantes que estão nessa faixa etária, procurem saber do Centro de Estudos de Língua, gente, porque eles são, assim, maravilhosos, tem cursos gratuitos de 3 anos de idiomas do tipo espanhol, francês, alemão, japonês, italiano, entre outros. E eu fiz curso de francês e estava fazendo curso de espanhol nesse espaço, que era uma coisa que eu podia fazer porque eu era estudante, né? Estudante de escola estadual. E quando eu saí da escola, eu continuei fazendo o curso já na faculdade. E aí faltava, tipo, 1 ano e meio para eu terminar o curso. Era um curso de 3 anos. E eu lembro de me sentir extremamente desmotivada com o curso num dado momento. Porque a turma que eu tava, ela envolvia pessoas como eu, que já tinham terminado a escola, que estavam na faculdade, ou pessoas que estavam no ensino médio, e pessoas que estavam na 6ª série. E essas pessoas que estavam na 6ª série levavam o curso num outro ritmo, com uma outra perspectiva. Era tipo, aqui é o meu espaço de socializar além da escola. E tá tudo bem, não tinha problema nenhum. Eu percebi que eu não estava me encaixando naquele espaço, que eu estava um pouco jogando tempo fora, porque as aulas não rendiam tanto, eu não conseguia praticar o idioma, eu me sentia meio que numa extensão da escola, assim, sabe? Eu já tinha saído da escola, para quem estudou em escola pública estadual sabe como é. Então, eu estava num lugar muito desgostoso, assim, na relação com esse curso. E aí eu tive todo esse processo de reflexão com a minha psicóloga de desistir. E o quão foi difícil pra mim desistir. Mas eu acho que às vezes a gente precisa desistir. E a gente não precisa desistir pra sempre, né? Por exemplo, eu quero um dia talvez voltar a fazer aula de bateria. Mas não vai ser agora. Vai ser num outro momento, num outro contexto. Um outro momento em que eu tive que dizer não pra alguma coisa foi pra dança. Eu fazia aula de dança contemporânea. E surgiu uma oportunidade de trabalhar como jovem monitor cultural, que é um programa de São Paulo voltado para a área da cultura, para a inserção de jovens nesse mercado cultural. E isso me ajudou super, porque foi bem na época que eu saí da casa da minha mãe, então eu precisava realmente ter esse apoio ali financeiro. E aí eu lembro de conversar com a minha psicóloga e de entender, não é que eu tô abrindo mão de uma coisa muito boa, que é a dança, né? Para uma coisa que não é boa. Às vezes você vai ter que fazer escolhas entre 2 coisas que são boas para você. Só que em sentidos diferentes, né? E aí eu acho que tem a ver com a questão da colheita, do tempo da natureza, de cada coisa no seu tempo também, né? Bem, então acho que isso era um pouquinho do que eu queria trazer no episódio de hoje. Além disso, acho que tem um ponto bem importante, que é o de se dar tempo para descansar, né? Eu acho que não é só uma reorganização de prioridades e um redimensionamento do que você quer ou pode fazer agora ou não, mas eu acho que também pensar sobre isso, de ter um limite de coisas que a gente pode fazer no nosso dia, se relaciona também a um limite que o nosso corpo aguenta, né? Então, às vezes, o seu corpo vai precisar pausar, o seu corpo vai precisar tirar uma soneca, o seu corpo vai precisar balançar na rede, o seu corpo vai precisar nadar, seu corpo vai precisar espairecer, né? Se alongar entre uma reunião e outra. Talvez você não vai marcar uma reunião seguida da outra, você vai se dar um tempo para levantar, tomar um café, colocar um vídeo de fit dance na TV e dançar 5 minutos, fazer yoga, o que é que seja, sabe? Eu acho que a gente também precisa um pouco fazer esse movimento de volta, né, para o nosso corpo e de cada vez menos ter como escape da realidade, né, e como maneira de busca de um sentido, olhar para as telinhas, né? Eu acho que a gente tem tido muito, pelo menos eu posso falar por mim, né? Mas eu sei que não sou só eu, porque tá todo mundo bem viciadinho, né? Que a gente realmente se corporifique mais na nossa vida e fique menos no digital e
menos com o tempo digital como referência do que a vida pode ser, né? E mais com o tempo da realidade, o tempo da concretude, o tempo do nosso corpo, né? Para finalizar, teve uma frase que eu vi esses dias, que eu tô na dúvida, mas eu acho que foi compartilhada pelo Obirin Odara. Sigam o Obirin Odara, maravilhosa. Se não foi Obirin, foi Natália Grillo. Foi uma dessas pensadoras negras radicais brasileiras. E a frase falava sobre o nosso corpo só existe no tempo, né? Então, o tempo seria a matéria da vida. Assim como aquela frase do Antônio Cândido traz isso, né? Então, quando acaba o tempo não acaba. Não é que o nosso corpo acabou. O tempo que o nosso corpo teria não existe mais. Faz sentido? Não é a gente que existe no tempo, é o tempo que existe na gente, mas a gente existe no tempo. Talvez não tenha feito sentido nenhum o que eu acabei de dizer. Mas, eu acho que é a gente entender que a gente só existe num determinado momento do mundo, né? Dessa galáxia, desse planeta. A gente tem uma finitude. E essa finitude, ela vai sendo explorada, ela vai sendo vivenciada, e que a gente vivencie isso com um propósito, mas também sem se engolir dentro disso, né? Eu acho que esse talvez seria o principal ponto. Não se engolir, não se atropelar, porque, enfim, o capitalismo já faz isso, porque a crise climática já vai fazer isso. Então, que a gente seja gentil com o nosso corpo, com o nosso tempo, com as nossas possibilidades, para vivenciar o mundo de uma maneira mais propositiva. Que a gente tenha nossos encontros semanais com a gente mesmo, com os nossos desejos, por exemplo. Aí a última coisa mesmo que eu vou falar, um livro que eu gosto muito é o Caminho da Artista, da Julia Cameron. Eu acho que é um dos meus livros preferidos da vida, assim. Talvez esteja ali primeiro, segundo. E uma das coisas que ela propõe é que toda semana você se coloque a possibilidade de fazer algo por você, de fazer algo pelo seu desejo criativo. E isso não tem que ser algo que você faz com uma finalidade, não tem que ter uma função. Pode ser simplesmente algo que você faz porque deu na telha, né? Deu vontade, deu tesão. Vai lá e faz, sabe? Busca colocar em prática aquilo que te faz sentir vive em uma perspectiva que alimente sua alma, que nutra o seu espírito. Eu acho que isso é muito importante e isso vai acontecer fora das telas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio do ano. A gente segue conversando, segue trocando e se vê por aí. Até mais!